Pegando essa questão da parte de ração de inverno, como você citou agora, o peixe, ele tem a tendência de, em temperaturas de água mais baixa, diminuir o metabolismo. Sim. Então, o consumo, o Sim. apetite dele vai diminuir. Vai diminuir. E aí, Você a performance dele vai... Vai ser diferente do que uma ração de verão. Que você vai jogar lá e ele vai consumir loucamente e vai ter o apetite voraz para poder estar capturando o alimento. Perfeito. Se baseava muito na carne bovina. O preço? Então, o filé da tilápia Sim. versus um filé mignon. E como era um pouco mais caro, não entrava muito. St. Peter. Exatamente. Está no ar mais um episódio do Aleres Entrevista e comigo aqui, Alexandre Carvalho Wakatsuki. Pronunciei certo? Certo, tá correto. Muito bom. Para quem ainda não conhece o Alexandre Carvalho Wakatsuki, ele é especialista em aquacultura. Me conta uma coisa, de onde veio esse interesse pela aquacultura? Primeiro, conta um pouquinho da sua formação. Você é formado em quê, aonde e por quê? Sou formado em zootecnia pela Universidade de São Paulo. Quando você se formou, Alexandre? Eu me formei em 1999. Tá. E meu foco sempre foi mexer com peixe, desde o início da faculdade. E de onde veio esse interesse pela aquacultura? Vem cá, a gente fala aquacultura ou aquicultura? Pode ser, ambos estão corretos. Eu tenho um manualzinho um dicionário rural, né? E realmente acusa os dois termos corretos. São corretos. E lá fora, por exemplo, em espanhol, se fala muito aquacultura. Sim. E aqui é mais aquicultura. Aquicultura difere. Mesmo que internamente eu vejo que tem gente que fala aquacultura. Perfeitamente. Então, conta pra gente um pouquinho de onde veio esse interesse pelo segmento produtivo, como é que surgiu? Meu interesse no peixe? Sim. Foi desde criança, eu gostava muito de aquário. Achava que você gostasse de comer peixe. Não, pior que não. Não. Eu gostava mais de ver. Comer não era o meu forte. Mas aí, o aquarismo começou a me atrair muito e aí foi que... O aquarismo? Então, na época eu gostava daqueles peixes vermelhos, o goldfish, Sim. o king. Sim. E carpa também. Só que aí também, no caminho da minha escola... Nishikigoi. E no caminho da minha escola tinha uma loja de aquarismo. E aí eles montaram um aquário marinho e tinha raia e tubarão. Então o tubarão me fascinou. E aí, então foi um amor à primeira vista, logo da infância. E eu queria um aquário. Enquanto eu não montei pra mim... E montou um aquário? Claro, com certeza. Que bacana. E aí, você entrou na faculdade, na USP, na graduação de zootecnia. E aí, eu já sabia que era aquacultura que você queria trabalhar? Já, mexi com peixe, principalmente. Aí, no meio desse caminho... Aí conheci o camarão, conheci rã, e era um mundo que me atraía muito também. Então, o aquicultura ou aquacultura começou a me atrair muito. Mas o meu foco sempre foi peixe. Que bacana, que bacana. E aí, saiu da graduação e fez alguma especialização? Sim. Pra onde você seguiu? Eu fiz bastante curso e logo da pós-graduação, o que mais me fascinava era a reprodução. Então, fazer reprodução dos nossos peixes nativos. Aí eu fiz estágio supervisionado. Quando você fala peixe nativo, tá se referindo a quê? Quais? Os peixes... Tambaqui? Tambaqui, pintado. Surubim? Surubim pintado, exato. O pirarucu. Pirarucu? São nossos peixes. Porque a tilápia é um peixe exótico. Ele não é da nossa origem, ele é africana. Sim, sim. E é o maior peixe... é o mais consumido, mais produzido e mais consumido, acho que no Brasil, né? A maior produção é tilápia hoje. Justamente. E aí, conta um pouquinho. Você fez especialização em quê? Aí, eu não fiz especialização em aquicultura especificamente, mas eu fiz cursos. Em nutrição, do modo geral? Na área de zootecnia ou não? Não. A minha pós-graduação foi na área de gestão. Eu fiz MBA. Para coordenar os peixes. Mas... Administrar. Aí a minha origem foi na reprodução. Meu primeiro trabalho, eu fui pro Maranhão. E aí fui mexer com reprodução de peixe nativo. Tambaqui, principalmente. Aí saiu de São Paulo. Saí de São Paulo. E foi morar logo no Nordeste. Fui me formar, exatamente. Fui morar no Nordeste. Que ano foi isso? Foi em 2000. 2000. Me formei em 99. Logo na sequência, já foi pro Maranhão. Já fui pro Maranhão. E lá você foi trabalhar fazendo o que lá? Produzir alevino de tambaqui, tambatinga. Olha só. E aí fiquei 2 anos lá. Aí quando eu decidi voltar para São Paulo, e aí entrei numa empresa de nutrição animal. Mas deixa eu só voltar.
É porque eu achei curioso isso, a questão de reprodução Ah. de tambaqui. Existe alguma curiosidade, alguma especificidade para manejo dessa operação? Existe vamos dizer, uma regra geral para poder fazer a reprodução. Só que o que eu notei? O que eu tinha aprendido nos cursos que eu fiz, quando eu cheguei lá, não era nada daquilo. O que estava na teoria, na aplicabilidade, era totalmente era diferente. distinto. Totalmente diferente. Mas, assim, a base fundamentada estava correta. Sim. Mas eu tive que ir me adaptando conforme aquela condição. Houve o choque cultural? Também, bicho. Você imagina um paulistano sair daqui e ir morar no Maranhão. Saveste não, moço. Povo saliente. Povo saliente. Muito bem colocado. E depois, como foi? Quais foram os próximos passos? Depois você saiu dessa empresa. Quanto tempo você permaneceu lá? Praticamente 2 anos. 2 anos você ficou lá. Então, 2000 até 2002 você ficou lá. Fiquei lá. Foi quando eu decidi voltar para São Paulo. Aí eu entrei uma empresa de nutrição animal. Exato. Mas aí você estava atrás dessa oportunidade ou você foi captado pelo mercado? Como aconteceu isso? Não, então, nessa época eu estava casado. Mas você, assim, como zootecnista, né, automaticamente você não imagina atuando na área de reprodução em si, na área de nutrição, correto? Ou mas, não? Não, mas a reprodução também faz parte da cadeira, né? Como eu te disse, eu sabia que na faculdade eu queria mexer com peixe, porém... Mas a grande maioria vai para nutrição. Vai, né? Nutrição, manejo, produção, né? Mas aí na graduação eu falei, dentro do peixe, o que eu vou gostar mais? Aí eu me apaixonei pela reprodução. Sim. Foi por isso que eu procurei primeiro. Claro, se tivesse aparecido a oportunidade de nutrição, com certeza eu teria ido, mas apareceu justamente o que eu queria mais. Mas eu acredito que tenha sido uma excelente escola para você. Sem dúvida nenhuma. Porque a genética, né? A parte genética tem um peso muito grande em cima da nutrição, correto? Claro. Né? Uma coisa puxa a outra. Então acho que deve ter dado uma bagagem muito saliente para você. Com certeza. Não? Com certeza. Bacana. E aí, nesse mercado de nutrição, hoje, depois que você saiu dessa indústria, você passou por algumas outras, né? Conta um pouquinho dessa trajetória aí. Como é que foi? Aí eu fiquei 7 anos nessa empresa de nutrição, que eu trabalhei voltando 2009, até 2009. Voltando do Maranhão. Trabalhei mais 2 anos numa outra empresa. Tá. Aí eu saí, fui convidado para sair, e aí fui para trabalhar numa outra empresa de nutrição, fiquei mais 2 anos. E aí, porque eu trabalhava com uma função técnico-comercial para essas 2 empresas, era a mesma função. E o mercado estava muito conturbado naquela época. Que ano foi isso? Foi 2010, 2011. Por aí. E aí, conturbado, e as empresas que eu trabalhava tinham um custo mais elevado do que os concorrentes. E aí comecei a ficar meio de saco cheio, e aí surgiu uma outra oportunidade de trabalhar numa empresa de matéria-prima. Matéria-prima? Mas então, tá relacionado. Vendia um ingrediente para as fábricas de rações, que é onde eu trabalhava. E era um desafio novo, um desafio interessante. Aí eu mudei de área, fiquei praticamente 4 anos nessa empresa. Foi quando aí me deu muito suporte para complementar o que eu já tinha vivenciado anteriormente. Olha que curioso, hein? Para fazer a formulação. Olha que curioso, olha que bacana a sua trajetória. Se você olhar agora para trás, né, e fazer olhar aquela visão do balão, genética, reprodução, nutrição, especializou em administração, comercial, parte de vendas, nutrição pronta, matéria-prima, né? Para começar a juntar, linkar uma coisa na outra. Também. Não, perfeito. Essa análise muito legal, muito legal. Foi interessante. Uma coisa, eu falo que as coisas não são por acaso. Nada é por acaso. Né? Acho que tudo tem uma sequência aí. Exato. Né? Que aí você começa... E foi num podcast hoje aqui, na Aléria Entrevista, que a gente se deu conta, né, né, porque você tem essa bagagem tão rica aí no segmento de aquacultura, que eu acho que é uma excelente, desculpa o termo, mas é uma baita de uma atividade econômica no Brasil. Até porque nós temos aí uma grande malha, né, de água, né? Se a gente pensar na parte de peixes de água salgada, você tem uma costa de 8 mil quilômetros, né? Então, quer dizer... É um imenso para ser explorado. Eu lembro também que tem a questão das represas, né? Que teve um período aí que o governo
ia dar concessão para quem fosse explorar represas, exemplo, sei lá, Itaipu, colocar tanques redes lá, né? Então, quer dizer, houve uma grande movimentação. Mas eu queria ouvir de você, porque o que eu tô falando aqui é só as minhas crendices que eu escutei, que eu li as matérias, enfim. Eu queria escutar de você hoje como está o mercado de aquacultura. Na parte de coordenação, eficiência, produção e comercialização. Dá para fazer um raio-x pra gente de como tá essa... Eu acho até interessante voltar um pouquinho lá atrás, na minha origem, né? Lá no começo. Vamos lá. Naquela época, quando eu entrei nesse mercado, interessante é que a produção de peixe era bem menor, é claro. Ela foi crescendo ao longo do tempo. Tá. Mas o principal mercado era pesca e pague. Então produzia o peixe, carregava ele vivo e levava até o pesqueiro. Porque não tinha muitas plantas processadoras frigorífico. E aí, ao longo desse tempo, esse mercado foi mudando. O hobby começou a ir mais para a parte realmente de consumo, de filé. A tilápia também não era tão produzida. O Brasil, então, não era autossuficiente em... Assim, hoje, qual que é o consumo per capita hoje de peixe? Naquela época? Naquela época era de quanto? Deveria era bem irrisório, não? Entre 5 e 7 e hoje tá quanto? Entre 10 e 12. Alguns até que falam que tá um pouco mais. Mas os números que eu tenho na cabeça mais frescos são esses. Vamos lá, mas retomando. Então, naquela época era assim, você pegava o peixe, jogava no pesque pague, né? E ali que era o consumido. É ali que tinha o movimento da produção. Olha só, isso tem quanto tempo? 10 anos? 11 anos? 2000, 20 anos. 20 anos. 23 anos. Onde eu tô na matemática? Então. 20 anos, isso aí. Quando começou, era o movimento. Tanto que quando eu comecei a mexer com peixe, alguns simpósios, algumas reuniões, se falava no consorciamento de peixe com suinocultura, que era consorciado. Será que essa relação, isso que você escutou lá atrás, não está relacionado com o que a gente vivendo hoje? Que você vê o Paraná aí, a região sul, uma grande produtora de tilápia? Sim, inclusive... Deve ter essa relação, porque sempre foram bacias, polos produtivos de suínos e aves. Exatamente. E leite, né? Exato. E hoje está consorciando, você vê um monte de cooperativa, exemplo de Cevale, Copacol, com os produtos aí nas gôndolas, com tilápia, produzindo... Mas vamos voltar, porque estamos adiantando o passo. Vamos fala hoje do mercado, então, pra gente. Você falou assim que lá atrás era 5 kg per capita ano? Próximo? 5, 7. Hoje estamos em 10, né? Como é que dentro dessa história, o que você viu assim que fez aflorar esse mercado? Ou fez melhorar esse mercado? Conta um pouquinho dessa sua trajetória e como ela está relacionada com o cenário hoje atual do mercado brasileiro. Então, aí, como eu disse, no início ali eu vi um forte movimento em cima dos pesqueiros, do pesque pague. E aí começou essa onda a diminuir. E aí se viu na necessidade de achar uma rota alternativa do peixe. Ok. E aí, paralelamente, veio os frigoríficos de tilápia para fazer o filé. E aí começaram algumas regiões montar frigoríficos para poder atender o mercado. Já não absorvia mais, tudo aquilo o pesqueiro não absorvia mais. Olha, então foi da grande quantidade de peixe que era levado no pesqueiro que não conseguia mais tratar aquele produto. E aí acho que o mercado se tocou, né? Tá sobrando peixe. A gente precisa passar para onde? E antigamente não se fazia porque não tinha volume. Vou montar um frigorífico se você não tem um volume de matéria-prima. Então as coisas, para mim, elas vão se encaixando ao longo do tempo. Perfeitamente, concordo. E aí começa a vir o frigorífico, e aí começa a disseminar o filé de tilápia. E o grande entrave naquela época era o custo, porque se baseava muito na carne bovina. O preço? Então, o filé da tilápia versus um filé mignon. Como era um pouco mais caro, não entrava muito. São Peter. Exatamente. Inclusive, São Peter é uma coisa interessante de comentar depois, porque na realidade São Peter é tilápia, só foi dado um nome mais charmoso. Mais glamuroso. Mais glamuroso. Gourmetizado. Exatamente. Perfeito. Apesar de ser uma espécie diferente, mas pegou... A espécie diferente. Ela é mais da parte da avermelhada. São Peter da origem. Tá, entendeu. Mas ambas são da África. São. Ambos são... Origem... São peixes africanos. Olha só, isso eu não sabia. Também tem gente que fala Saint-Pierre, na época falava Saint-Pierre, aí depois virou São Peter. Aí pegou a São Peter desse nome e jogou pra tilápia cinza, né? Tilápia preta. Pegando um pouquinho, cara, na sua relação de desenvolvimento, né, do mercado,
como a nutrição pode contribuir para esse avanço? Dentro da sua experiência que você passou na parte de venda, né, comercialização de ração pronta, matéria-prima, existe uma conexão entre o movimento da melhoria da qualidade da alimentação, da dieta que é fornecida para o animal, para atingir esse boom? Teve bastante. Explica pra gente. Logo lá no início, quando eu comecei também na atividade, que o mercado era para pesqueiro, também começou a se produzir a ração extrusada, que é usada para flutuar, para não afundar. Sim. E aí... Que até então era só peletizada? Peletizada. E afundava. Ou farelada. E aí começaram assim a produzir... A farelada fica boiando, não fica não? Ela afunda depois? Não, ela afunda também. Ela afunda também, né? Se ela for um pozinho bem fino, no começo ela fica flutuando, mas depois desce. Então você perde também. Então, logo no meu início, estava existindo essa transição do peletizado para o extrusado. Já alguns anos anteriores já começaram algumas empresas já produziam o extrusado. Sim. Então foi o grande salto. E o que eu vejo é que ao longo desse tempo veio melhorando a nutrição, porque não se sabia muito dos níveis, as exigências nutricionais das espécies. Tá. Tanto a tilápia quanto as nossas espécies nativas. E ao longo desses anos foram feitos estudos. Então hoje a gente tem muito mais informação para ter uma assertividade na nutrição na dieta, né? Foram-se buscando os perfis de aminoácidos ideais, né? Questão de proteína, questão de gordura, questão de energia. Então essas condições foram mais detalhadas, foram refinadas. Hoje está consolidado, então, esse ponto? Não, eu acho que ainda a gente tem muito que aprender ainda. Então conta pra gente, explica pra mim, o que, por exemplo, a gente precisa mais avançar? Porque hoje eu vejo o que falta? Uma das características mais fundamentais que eu vejo hoje é da gente começar a pensar da parte da digestibilidade dos ingredientes, digestibilidade da ração. Porque quando se compra um produto hoje, o produtor elimina proteína bruta. Só que proteína bruta pode ter X de proteína digestível, Y de proteína digestível e W de proteína digestível. Então, tem níveis diferentes. E mesmo a mesma proteína bruta. Eu acho que no nosso nível de entendimento agora tem que começar a partir de mudar um pouco essa chave, virar essa chave e partir mais para digestibilidade de produto. Digestibilidade? De produto. De ração. Deixa eu fazer uma pergunta, mas assim, a título de curiosidade, acho que talvez seja até curiosidade de outras pessoas que estejam assistindo a gente agora. Você falou assim que houve essa transformação, essa mudança, né, da pelletização para extrusão. A questão da ração extrusada, o fato dela passar por um processo de aquecimento muito elevado, isso influencia a composição, tipo, os nutrientes que vão caber? Perfeito. Análise. Ela melhora a digestibilidade. Essa questão da digestibilidade que eu acabei de comentar. Entendi. Ela ajuda pelo processo de vapor, de pressão, de cozimento. Então, mas ajuda a flutuar. Então deve ter sido um salto tecnológico, né? Sim. Vamos dizer assim, na parte de produto, de ração. E hoje, quando a gente fala de produto de eficiência, né? Em produto, né? Você bem colocou. Hoje, o que nós temos hoje de novidade no mercado que pode aglutinar aí para uma produção mais eficiente, mais sustentável? Eu vejo que tem, assim, questão de macro-ingredientes, os ingredientes que vão no maior volume dentro da fórmula, dentro da ração, eu não vejo que tem muita novidade. A coisa mais recente hoje que vem pra gente aqui é a farinha de inseto. Mas lá fora já tem algum tempo já o uso desse produto. Aqui em Sorocaba tem não é Sorocaba não, mas eu conheci agora participando de uma feira, tem acho que 2 anos. 2 anos isso. Anunciava Salão Internacional de Avicultura. Até a Léria esteve presente lá com o stand. E eu conheci, foi engraçado, né? Naqueles corredores, eu conheci um rapaz, um garoto, um menino bem jovem, devia ter, sei lá, estourando aí uns 23, 24 anos, que ele trabalhava. Com farinha de inseto. Não, produzindo inseto. Para gerar farinha. Para ração. Isso é uma novidade que tem sido, e pode até ser uma tendência, né? Eu acredito que sim. Porque você para um pouco, você sai um pouco desses produtos, dessas grandes commodities, né? Que tem essa oscilação muito acentuada, né? Depende dos períodos, né?
Sim. Bacana, legal. Vamos dizer, e com relação especificamente à farinha de inseto, o que eu vejo de maior entrave nela é o custo hoje. Talvez não tenha volume. Eu acredito que sim, né? A gente não consome muito, então fica hoje, por exemplo, se a gente pensasse em usar esse produto, só entraria nas ações iniciais para peixe. Mas, a farinha de inseto, ela caberia, em termos de exigências nutricionais, caberia bem pro peixe, por exemplo? Para a nutrição do peixe? Com certeza. Tem proteína alta, tem um perfil de aminoácidos interessante. Olha, Então, caberia. curioso. A digestibilidade é boa. Porque uma coisa que eu tenho estudado há muito tempo, venho estudando, é essa questão da digestibilidade de produtos. Porque, às vezes, um fornecedor, por exemplo, farinha de carne, tem N tipo de fornecedores de farinha de carne. Sim. Só que entre elas já existe a diferença de produtos de qualidade. Qualidade superior e qualidade inferior. E que altera na digestibilidade. Mas quando a gente pensa que o custo da nutrição, o grande percentual está relacionado à nutrição, sim, hoje, que tipo de tecnologia tem para a gente baratear? Ou reduzir custo, ou melhorar da margem, da rentabilidade para quem está produzindo? Só que, então, para mim esse é o grande X da questão. Por quê? A gente pensa em reduzir custo de ração, para mim ele vai inversamente na qualidade da ração. Então, na realidade... Não existe um equilíbrio? Se existisse um equilíbrio, eu montaria uma fábrica para mim. Não, a gente tenta... Me chama que eu vou virar seu sócio. A gente busca o equilíbrio sempre, né? Fazer no menor preço, na maior qualidade. Mas eu vejo que o grande desafio hoje da piscicultura, no nível que a gente está, é de fazer um produto que talvez... É claro, a gente tem um limite de preço, mas tem que mirar na qualidade, em desempenho. Então, não tem como eu usar um produto, uma matéria-prima de qualidade inferior e esperar um resultado superior. Sim, esse é o ponto. Entendo, concordo. Então, equalizar. Difícil, é bem complicado, né? Vamos dizer, o grande segredo, o grande desafio do nutricionista é exatamente equilibrar essa questão. Mas a parte da farinha de inseto, se tivesse volume, seria algo que poderia ajudar no custo. Para poder entrar na formulação, na dieta. Justamente. Exatamente. Só que mesmo assim ainda vai ser um produto diferenciado, vai ser um produto prime. Então ele vai entrar, talvez no primeiro momento, em rações específicas. Sim. Até gerar um volume grande e combater. Porque o que a gente costuma olhar na formulação, na dieta? A gente tem produtos base e tem produtos alternativos. Então tem que ver como que tá os custos deles, para poder usar e adequar nos níveis. Alexandre, deixa eu só virar a chavinha aqui. Tá. Eu quero virar a chavinha. Vamos lá. Eu acho interessante. Você falou assim, lá no início, quando você se interessou pela atividade, você falou assim que você passava em frente uma loja de aquário e se apaixonou. Hoje ainda se mantém esse hobby, não? Não. Largou mão? Porque acho que eu mudei o foco. Agora vai dos peixes de produção. Mas é porque também, assim, a minha vida eu viajo bastante. Sim. Então, pra ter um aquário, você tem que cuidar. Sim. Eu não tava tendo muito zelo pro meu último aquário. Aí então eu resolvi dar um tempo nele e falar, tem que cuidar direito. Foi só uma curiosidade. Quando eu desacelerar um pouco nessa parte, eu volto pro aquário. Quem sabe retome, né? Não, isso é fácil. Eu sempre gostei de aquário. Só que eu nunca tive coragem de montar um. Não. Agora o meu desafio é montar um de marinho. Nossa. Esse deve ser bom, hein? Mas deve ter muito detalhe técnico pra você manter ele, não? Mas dizem os entendidos no assunto que o aquário marinho, depois que você monta e dá um tempo, ele estabiliza. Então ele é mais tranquilo. Do que o de água doce. Só que o custo é totalmente diferente, é bem mais caro. Eu imagino. O investimento é maior. Para cada hobby, né? Para cada hobby tem seu bolso. Exatamente. Essa é a palavra certa. Né? E me diga uma coisa, quando vamos retomar agora, vamos voltar para outra chave. Tá. Hoje, a gente tem, na criação hoje, além da questão da nutrição, da genética, né? A genética hoje tá bem melhor, né? Bem melhor, sim. Nutrição ainda tem seus altos e baixos, o limitante é o custo, correto? Sim. Mas existe um quesito hoje bastante acentuado e bastante em voga dentro da atuação dos profissionais, dos seus colegas, né? Acredito que dos nutricionistas, nutricionistas, que é a questão do manejo. O manejo de inverno e manejo de verão. São dois hoje pontos assim bastante
É necessário... Desafiadores. Né? Exatamente, necessário de estudo. Por quê? Porque hoje se faz, a maioria das empresas se faz, assim, se monta um produto baseado no ano inteiro, sem considerar essa questão de inverno e verão, os desafios que cada um apresenta. Então, mas aí que tá. Acho que o buraco é bem mais embaixo, né? Sim. Porque a gente vive num país com dimensões continentais, correto? E para cada região, apesar de ter, sei lá, no Nordeste é verão, lá tem seus subclimas. Sim, com certeza. Seus microclimas, né? Exatamente. Dentro da região. E como é que lida com tudo isso? Explica pra gente. Quais caminhos? Essa é uma pergunta bem interessante. Que além do que a gente pensa assim, numa ração de inverno e verão, e a gente tá pensando isso no âmbito regional, mas aí tem as micro-regiões, que é muito mais importante. É isso que eu tô dizendo. Quer dizer, eu tenho desafios específicos para cada unidade produtiva ou para cada região produtiva. Será que é exemplo, quer ver? Olha, sei lá, tô desenhando um cenário aqui. Será que aquela região mais alta do Ceará, né, que é a mais fria, né, que ao longo o ano todo, boa parte do estado tá quente, né, aquela temperatura, né, que é muito bom para produzir fruta e planta e flores, né, porque tem uma constância, né, na elevação, não é tão, né, abrupta, né, as subidas e as quedas, né. Será que uma ração de inverno não caberia bem para aquela parte mais alta? Provavelmente sim. Né? Então, tem que pensar. Explica pra gente, desenha pra mim o que você vê nessa situação, nesse desafio. Pegando essa questão da parte de ração de inverno, como você citou agora, o peixe, ele tem a tendência em temperaturas de água mais baixa, diminuir o metabolismo. Sim. Então, o consumo, o apetite dele vai diminuir. Vai diminuir. E aí, a performance dele vai ser diferente do que uma ração de verão. Que você vai jogar lá e ele vai consumir loucamente e vai ter o apetite voraz para poder estar capturando o alimento. Perfeito. Então, qual que é a ideia que a gente tem que começar a pensar? Fazer produtos mais concentrados. Como ele come menos, você tem que adaptar uma outra proteína para ele. E talvez uma das opções é fazer um produto mais proteico do que convencionalmente a gente usa no verão. Com os níveis mais elevados de gordura, de extrato etéreo, para poder compor, para poder suprir, de certa maneira, essa queda no consumo. Então, é uma estratégia interessante. E outra coisa também que eu vejo que está aliado a assim, muita nutrição é a questão da curva de alimentação. A gente tem que ter curva específica de verão, curva específica de inverno. O que quer dizer isso? Isso, explica. É que quando a gente monta uma curva, a gente monta as faixas etárias de peso. Eu gosto de trabalhar, tipo, na semana, começa com tanto de peso, tantos gramas e termina com tanto. Naquela semana, eu estipulo um percentual do peso vivo que eu vou fornecer, que é a biomassa, para aqueles peixes daquela faixa de peso. Então, a gente tem que trabalhar, tipo, no começo começa com 15, 20% do percentual do peso vivo. Talvez no inverno vai diminuir esse consumo, então você não vai usar esse percentual. Vai usar um percentual, tipo, 5%, 8%. Sim. Então você tem que ser curvas diferentes, você tem que adaptar. É claro que quando tá frio, o peixe inevitavelmente já consome menos. Sim. E o produtor já joga menos ração, porque ele sabe que se jogar muito vai dispersar. Vai ter prejuízo. Mas é você desenhar a curva e tentar seguir um plano naquilo. Porque como você falou agora há pouco, o maior desafio hoje da produção, para mim, em peixe ou em camarão, é a alimentação, porque é o maior custo do negócio. Sim. Então é onde a gente tem que ter maior atenção. E que está ligado diretamente a manejo. Que são, para mim, dentro do que a gente acabou de comentar, são as estratégias dentro do manejo. E existe também, além da questão da ambiência, ou melhor, da temperatura, do clima, existe também algum desafio relacionado a peixes que são carnívoros ou onívoros? Tem que pensar nisso também na hora de... Sim, porque nós temos espécies hoje não são tão expressivas em termos de volume de produção no Brasil, mas tem o seu mercado, que é por exemplo, o surubim pintado. Sim. Na realidade, ele começou como sendo falando de pintado, mas é um cruzamento de uma espécie chamada caixara com o pintado. Surubim caixara, surubim pintado. A gente até, vamos dizer assim, no popular, na época, a gente falava que era o ponto e vírgula. Que era um peixe que era da mesma espécie. Só que hoje esse peixe praticamente está extinto, não se produz mais. Em laboratório. Produz uma outra espécie que chama jundiá, que se cruza com caixara. Aí fica, na realidade... E aí, o que dá? Dá, teoricamente, no popular, jundiara. Esse eu não conheço, acredita? E quando vem aqui para os grandes centros, esse peixe é medido como pintado.
Mas na realidade é um cruzamento. Olha só. Por quê? Porque vamos dizer, o ponto e vírgula, o cachara com o pintado, que a gente chamava... Adorei. Adorei o ponto de vírgula. Ele é um peixe mais difícil de treinar a alimentação. Por quê? Como ele tem um hábito alimentar carnívoro, ele só se atrai por coisas vivas. Então você tem que condicionar ele a pegar um alimento seco, que é a ração. Tem todo um treinamento alimentar, todo um condicionamento para ele lá fora, Nossa. quando ele estiver no tamanho lá de um alevino juvenil, ele consumir a ração 100%. E esse jundiara, cruzando essas espécies, ele não tem tanto trabalho nessa adaptação, nesse período. E leva muito tempo? Esse período de condicionamento, sim? Leva uns 60 dias, 90 dias. É tempo, hein, meu? É. Tempo considerável. Desde a formação do alevino até sair um... Porque tem uns tamanhos mínimos de vender. Por quê? Porque foi como se fosse uma garantia que ele está adaptado a comer ração. Então, por exemplo, hoje um pintado, vamos dizer, do antigo, tinha que ser vendido 10, 12 centímetros. Existe regulamentação para isso? Não. Não, é só... Que eu saiba, não. É só uma... O mercado foi se adaptando e foi falando, não, esse peixe tá bom. Né? Por exemplo, eu já escutei falar que tem produtores que produziam esse peixe com 6 a 8 centímetros, ele estava totalmente treinado. Mas aí o produtor comprava e falava, não pegou ração, morreu um monte, perdi, e botava a culpa no alevino. Quer dizer, são só... O alevino também é algo que merece atenção, não? Como é que você maneja o alevino? Da espécie carnívora? Do modo geral? Do modo geral. Hoje, se a gente for pensar bem, é meio que um padrão. Né, não existe tanta regra? Não. Isso no peixe. Na carcinicultura é diferente. Sim. Aí é outra tecnologia. Já a gente entra na carcinicultura. Já é outra tecnologia. No peixe, por exemplo, hoje o que tem de diferente do que da época que eu comecei é que tem as rações microextrusadas. Então, antigamente, a gente tinha uma ração pó, depois ia para uma ração de 1,7 a 2 milímetros. 2,5. Hoje a gente tem a pó, a 0,8 milímetros, que é 0,81 milímetro, 1,3 a 1,5, 1,5 a 1,8. Então, e aí a gente tinha uma lacuna muito grande nessa faixa de produção de alevino. A gente saiu do pó para um produto de 1,7 e 2. Então a gente começou a segmentar melhor essa fase. E porque no pó, que nem você falou, lembra no começo a gente falou sobre o pó que flutua e desce? Sim. Perdia muito. Eu imagino. Esse 0,8 milímetro ajudou muito a tirar esse pó e entrar essa ração microextrusada. Ele segura mais. Porque ele segura mais, não tem perda quase, se você saber jogar a quantidade certa. E todos os nutrientes ali dentro daquele pellet. Antigamente o pó... Nossa, gente. Quanta mistura tem de ingrediente numa ração farelada, uma ração pó? Engenharia, hein? Então você vê que é a tecnologia de... Engenharia. Tecnologia de produção, que ajuda muito. Então, você garante muito mais a questão do alimento que você está fornecendo num pellet. E hoje a gente tem aditivos específicos ou indicados ou sugeridos para a produção? Eu costumo dizer, como eu venho da parte também lá atrás de fábrica de ração, e para mim na época tinha muita concorrência, muita fábrica de ração, hoje eu vejo que tem muito aditivo e muito produtor de aditivo. Tem, né? Tem muitos tipos. Mas assim, existem tecnologias assim que você acha assim, pô, isso aqui é inovador, isso aqui é diferenciado, isso aqui é disruptivo, ou algo desse sentido, não? Eu acho que nesse ponto mais cabe a questão de... temos linhas de aditivos e dentro das linhas nós temos os bons fornecedores desses aditivos. E o que mais me interessa nessa questão do aditivo é entender o desafio do campo, o que acontece, mediante essa informação eu penso na... Faz uma anamnese lá. Exatamente. Qual que é a minha dor aqui no campo? Então, o que eu preciso resolver agora? Aí eu olho as opções de aditivos que eu tenho, das linhas todas, e aí eu vou falar, esse me atende nisso, esse não me atende. Porque cada aditivo, para mim, na minha cabeça, ela é muito clara. Ela tem funções específicas para atuar. Distintas. Cada um né? dá uma preferência para um tipo de tratamento. Entendi. Então varia de acordo com aquilo que foi identificado. E eu gosto muito de pensar... Da radiografia do campo. Exato. E eu gosto muito de pensar, mediante o desafio do campo, formar blends. Porque tem uma sinergia entre eles. É muito comum isso hoje, que eu escuto bastante isso, né? Só para quem não tem blend, para quem não sabe, é a mistura de alguns aditivos, né? Para composição de um produto mais técnico. E mais fácil de ser aplicado também, né? Sim. Para ser manuseado, né? É como fazem no premix. Hoje é muito comum
essa história de blend? De mistura? Eu vou dizer especificamente piscicultura. Tá. Tem algumas empresas, como eles têm um portfólio robusto com relação a isso, eles Tá. acabam montando blends e oferecendo isso para os seus clientes. Então, dois, três produtos deles. Mas não, são blends, não é à la carte. Esses blends são montados dependendo daquilo que a necessidade do produtor? Então, algumas empresas já têm o à la carte. Eu tenho esse produto que tem ácido orgânico, tem óleo essencial. Ok. Eu tenho esse produto que tem prebiótico e ácido orgânico. Então, cada um monta o seu blend. Tá. E dentro dessas mesmas empresas, ele montou os seus blends, às vezes ele oferece os 3 produtos, ou 2 produtos. Que eu já escutei já que, assim, não na área de na área de aquacultura, mas aquicultura, mas na área de carcinicultura, escutei assim já de grandes empresas produtoras lá do Nordeste que pediam, né, para que seus fornecedores preparassem blends específicos para atender aquela... Pode ser também. Pode ser. Então, tem uma determinada indústria ficava específica só para produzir aquele blend específico para entregar para aquela unidade produtiva. É possível de ser feito. Inclusive, não necessariamente de uma empresa só. Sim. Aí você tem um consultor ou tem um técnico que trabalha na empresa, ele pede e fala, eu quero esse produto, quero esse perfil, e monta a sua mistura, o seu blend. E deixa eu fazer uma pergunta hoje, como é que... quando a gente fala em nutrição, né, muitas vezes a gente esquece a gente desassocia. Não é que desassocia, acho que o termo não seria esse. Mas assim, a relação da nutrição com a saúde, né? Ela tá ali, tá muito conectada, né? Se um animal mal nutrido vai ter uma péssima saúde, ou vai dar a brecha para entrada de doença, né? Algum patógeno, sei lá, qualquer problema sanitário que possa despertar nesse indivíduo. Hoje, como é que tá a relação o que tem sido feito? Hoje, quais são os principais desafios sanitários hoje que você tem encontrado? Vamos pensar na tilápia, que hoje é um... a vedete, de produção do país, né? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque até pouco tempo atrás a gente tinha basicamente algumas enfermidades que eram as mais, assim, recorrentes e que tinham um desafio maior de resolver. Pode citar quais são? Streptococcus, sim, streptococose e franciscelose. É muito comum. Sempre foi muito comum. Tá. Aí tem outros tipos de bactérias que também aconteciam no cultivo. Mas essas são as principais. E interessante que a streptococose, ela é característica de clima mais quente. Tá. E a franciscelose mais frio. Então, você saía de um problema de temperatura do quente por streptococcus e vinha para outra de francisella. E cai naquela história do manejo. Exatamente. Volta novamente na história do manejo de verão, manejo de inverno. Exatamente. Então tem tudo isso. E aí, como é que a nutrição entra para contribuir para mitigar esse desafio? Então, primeiro tem que ter uma base sólida. Questão de valor nutricional para poder dar um suporte para ele poder não ficar tão susceptível à doença. E eu vejo que para complementar isso tem os aditivos. Tá. Que você tem aditivo que você trabalha o sistema imunológico. Sim. Tem aditivo que você trabalha diretamente sobre, vamos dizer, o ataque dessas bactérias. Sim. É um tipo como se fosse uma blindagem. Então você tem que analisar o perfil, voltar naquela questão, o que eu tenho no campo? Isso para mim é fundamental. Não é a questão, a informação é de trás para frente. Uma boa observação do campo pode determinar tudo. O sucesso do que você está usando vai ser eficiente e ele vai se pagar. Os caras não enxergar nada ali, né? Porque às vezes o que eu vejo, que aconteceu no passado até, era você usa um produto preventivo que você usa em certa época e não tem função nenhuma porque não tem desafio. Quer dizer, você está tendo um gasto desnecessário. Por isso a importância de sempre buscar profissionais à altura, né? Que tenham conhecimento do produto, do desafio e do manejo. E da realidade do produtor, né? Claro. Do agricultor, né? Exatamente. Bacana. Existe alguma relação entre você equilibrar a microbiota do animal na questão de saúde? Fundamental. Por quê? Aí eu vejo 2 pontos. Porque, primeiro, a questão de desempenho. Se você prepara o intestino para absorver o que ele conseguiria absorver no seu máximo, você melhora o desempenho. E boa parte das patogenias, elas ficam desenvolvendo ali. Ou começam ali. Como é que você estabelece um equilíbrio?
Então, usando os aditivos. Os aditivos? Tem aditivos específicos que trabalham essa questão da saúde intestinal e do sistema imunológico. Tá. Esse que é o interessante. E como é que você consegue identificar? Daria pra gente poder identificar qual é o patógeno, o problema que tá ali dentro daquela microbiota para você tentar já trazer uma solução já à la carte para aquele... Hoje tem análise que a gente conseguiria fazer isso. Como se daria isso? Como acontece esse processo? É um parâmetro que eu vejo que é bem usual da gente verificar isso, é a questão de começar a fazer um exame. A gente usa um produto, faz análise hemograma, para poder identificar a questão dos anticorpos, se tem lá uma ativação ou não tem ativação. Sim. E tem a questão de você fazer um corte histológico do intestino e você vê, principalmente quando a gente pensa em desafio de performance, Sim. De ver o tamanho das velocidades, a profundidade de cripta, entendeu? Que tem uma alteração desses aditivos, desse alimento. Isso determina bastante, né? Determina. O que está acontecendo. Dentro, se teve o aditivo ou o alimento, teve uma função com o objetivo que era pré-estabelecido para ser alcançado. Bacana. Bem interessante, viu? Então, esse papo está sendo elucidador. Obrigado. Alexandre, conta para mim uma coisa. Antes de a gente ir para a etapa final da nossa rodada, você tem experiência também no mercado de carcinicultura? Não tanto quanto peixe, mas eu tenho um conhecimento. Porque eu também estudei uma boa parte do meu tempo, como eu estudei aditivo, a gente tinha que aplicar para carcinicultura. E no Maranhão também. Tem um grande centro produtivo de camarão, né? Tem uma região lá que é produtora, mas o mais forte, os dois estados mais fortes hoje... É o Ceará hoje, e o Rio Grande do Norte. Exatamente. Aí realmente é outro nível. Ali são centros, né? São. Piauí também tem uma produção interessante também. Tá. Mas Pernambuco também, algumas áreas ali, Bahia. Mas o Brasil foi cometido com uma doença, a mancha branca. Mancha branca, né? Spot. É um vírus. Então, só para não perder o gancho, eu acho que também foi legal comentar a questão de enfermidade de patilápia. Hoje, até pouco tempo atrás, a gente não tinha nem identificação de vírus. Hoje a gente tem. Olha, que legal. E é um dos grandes problemas. Hoje se diz assim, quanto tempo para cá? Já existe essa visão? A suspeita de uns 4, 3 anos para cá. É recente. E que tipo de estudo está sendo feito para... Hoje tem algumas empresas de vacina que estão correndo atrás para desenvolver a vacina. E como que faz essa vacina? Como é que é aplicado? Perdão, desculpa. Tá. Porque eu não sou específico da vacina. Mas que jeito que... Peraí, quando a gente pensa em vacina, né? Como que você imagina que seja de vacinar em peixe? Eu não faço a menor ideia. É logo na fase inicial? Logo, Porque não tem... Depois não tem que... Não tem mais jeito. Não, vamos dizer assim, em boa parte dessas enfermidades, hoje estão acometendo as fases iniciais. A fase de alevinagem e de esses juvenil. vírus? Vírus e bactéria. E tem bactéria que também pega porque a gente costuma... Eu já vi um gráfico muito interessante dessa parte, que a bactéria tem as suas faixas etárias preferidas. Sei. E algumas são curtas, outras são mais extensas. Pegam praticamente todo o cultivo. Então aí a questão, Streptococcus é uma que pega toda a fase. Sim. Mas então, o interessante desse vírus é que ele pega a fase mais iniciais. A preferência é. E geralmente, para evitar esse tipo de problema, a gente começa a vacinar o peixe com 20, 30 gramas. Só que tem algumas indicações com peixe de 60 gramas. Por quê? Porque algumas vacinas pegam por um período. Sim. E 60 gramas, eles tardiam de 30 para 60 para poder estender, porque senão não cobre todo o ciclo. Olha. É interessante. Olha isso, a ciência, né? Então, cada um tem o seu ponto, vamos dizer, de vacinação. E as empresas de vacinação hoje, que produzem as vacinas, às vezes deixam incomodar o equipamento. Que aí espeta um por um. De lá. Gente. E o maior desafio hoje que eu vejo de manejo é exatamente nessa etapa. Até porque existe uma rotatividade muito grande, né? Em questão relacionada à mão de obra, né? Tem nas isso, fazendas. Tem isso. E geralmente, sim, eu digo nas pequenas e médias. Já as grandes, eu acho... Então, geralmente, os acho pequenos... contrário, né? Não, os pequenos e médios já compram vacinada, porque quem tá produzindo hoje o alevino já tá vacinando. Ele entrega essa opção. Já entrega pronto. Já entrega essa opção. Quem é grande, provavelmente contrata uma equipe de vacinação. Antigamente, nas pisciculturas, contratavam um funcionário, mas ficava muito caro, porque não é toda hora que vai vacinar. Então... E para esse tipo de problema sanitário, a nutrição tem algum impacto
ou assim, ela pode contribuir para minimizar o impacto da vacinação? É. Hoje é meu, assim, eu vejo que é um ponto fundamental de resolver. Porque tem um estresse. Aham. Você tem uma variável a mais que causa um estresse que abre porta para todas essas doenças, mesmo vacinando. Então eu vejo que hoje a nutrição tem condições de a gente trabalhar antes desse período de vacinação com uma nutrição com aditivos que vão segurar, vai tentar dar uma resistência maior para esse peixe, para esse manejo especificamente. Sim. E depois o pós. Então a gente tem um pré-manejo, pré-vacinação, e um pós-manejo, pós-vacinação. Seria. Entendi. Esse daí que é o interessante. Bem interessante, sim. E é legal ter essa estratégia de alimentação nutricional. Bacana, bacana. E me diga uma coisa, não sei se você. Hoje existe. Deixa eu fazer um comentário bem interessante. Eu lembro uma vez que a gente estava falando esses peixes aí menos comum aí, né? Tambaqui, pirarucu, surubim. Eu lembro que tinha uma empresa no Mato Grosso que o slogan dela que era eles produziam e já tinham frigorífico, né? E para isso eles usavam um slogan que é o peixe mais fresco do Brasil. Porque eles trabalhavam com surubim, tambaqui. Eu acho que era Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Native, no Mato Grosso. Mato Grosso, né? Existe ainda assim? Não. Não, né? Não. Era da família dos Furlan. Do Sadia. Era. Do BRF. Era o pessoal do Furlan. Exatamente. Era acho que sobrinho do... Eu fui uma vez conversar com o ministro, né? Na época que o Furlan foi ministro acho que Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Eu lembro que ele contou essa história pra gente e a gente foi lá fazer uma reportagem, foi bem interessante. E era tão gostoso, era tão bom, né? O sabor, a textura desses peixes, né? Que não era tão comum no nosso consumo, né? Sim. E parecia que eles estavam dando acesso, né? Para a população. Popularizando o produto. Esse tipo de produto, né? Porque para eles lá é muito comum. Justamente. Lá é muito comum. Pena que não... Não mas andou. tem uma empresa hoje de Rondônia que tá tentando fazer isso, né? Chama Zaltana. Olha que legal, tá entrando nesse mercado. Dos peixes nativos. E quando a gente olha para para tilápia, né? Hoje, quais são os principais polos de produção no Brasil? Eu vou dizer mais da região que eu ando. Tá. Eu vejo grandes polos produtivos em Minas, São Paulo. Minas tem um grande polo? Tem 2. E no sul, não tá tendo essa... O Paraná é potência no tanque escavado, pelas cooperativas. Hoje o maior produtor de tilápia do Brasil é o Paraná. É o Paraná, né? É também na avicultura. Paraná... Quer dizer, o Paraná é um berço da produção agrícola, agropecuária. Diferente, né? É estado diferente, né? Eu morei lá, né? Morei em Maringá, uns anos. Maringá é uma cidade muito bacana, né? Bacana. Super bacana. Isso, então eu já fiz vários trabalhos lá, bem interessante mesmo. Parabéns ao povo de Maringá, terra fantástica. Terra fantástica, parabéns. Alexandre, então, só para contextualizando, é uma coisa que me chama muita atenção, a questão da levedura como aditivo. Como é que a levedura se encaixa no mundo da nutrição do peixe? No mundo da nutrição do peixe. Da aquicultura. É isso. A levedura hoje ela tem uma fonte proteica interessante para peixe. E além do que ela consegue nos trazer também, nessa parte nutricional, a questão da melhoria do sistema imunológico para algumas substâncias específicas, o beta-glucano. E a questão da saúde intestinal, que são os mananoglicosacarídeos. A gente chama mais de MOS. MOS, sim. Então, a levedura, a proteína e o seu, vamos dizer, os seus concentrados que também ajuda nessa composição nutricional, que é super importante. Hoje eu vejo que, por exemplo, a gente considera pré-biótico, simbiótico, essa parte ela também é muito fundamentada para dar estrutura para os outros aditivos, outro perfil, mediante o desafio. Então, por isso que é interessante. E quando a gente tem um desafio, eu gosto sempre de trabalhar com essa base, a base dos pré-bióticos, porque você mexe com a saúde intestinal, basicamente com o sistema imunológico. Porque a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, quando a gente estava citando a questão dos blends, a levedura entraria ali também, não? Caberia? Caberia na parte dos macro, que a gente tem leveduras que têm uma função de ajudar na composição desses nutrientes, mas tem os concentrados também. Tá. Então, quando permite
agora que a gente tá gravando, quando permite em termos de custo as leveduras, eu consigo encaixar isso na fórmula. Entendi. Porque eu dependo do preço dela também. Se ela não tiver preço, eu não consigo colocar ela como proteína. Só aí quando tem um uso específico, que vai ser um custo mais elevado, Sim. como aditivo. Porque a levedura, ela me entra como macro e também me ajuda nessa parte do aditivo. De certa maneira, ela me dá um suporte Olha só. sanitário. Ela Desempenho. meio que dá um boost. Exato. Alexandre, explica para mim, ainda nessa composição, nessa ideia, nesse raciocínio dos blends, né, destinados para aquacultura, como é que, por exemplo, a levedura ela encaixaria na estrutura, na formulação do blend dessa mistura? Sim. E como ela atuaria? Que benefício ela traria hoje para o agricultor? A levedura é interessante porque ela consegue agir em duas vertentes. A gente tem a parte da proteína, que ela entra como um macroingrediente, e ela entra com essas substâncias e outros nutrientes que ajudam na parte sanitária, na parte imunológica, na parte de saúde intestinal. Então ela faz uma casada? Exatamente. Exatamente. Olha, curioso. Por que se dá isso? Porque dentro da levedura existem substâncias que proporcionam essa condição de melhoria no sistema imunológico, que são os beta-glucanos, e na saúde intestinal, que é o MOS, que é o mananolissacarídeo. Então, dentro da parede, a gente consegue extrair essas substâncias e ofertar isso para o animal e performar mediante essa condição. Mais numa linha nutricional ou mais numa linha de sanitária. Então, ela pode trabalhar tanto em performance quanto em sanidade. Sanidade. Olha só, curioso. Ela desconhecia. Ela tem essas duas características. Estamos nos nossos momentos finais e foi um prazer falar com você, Alexandre. Prazer. Satisfação. Engraçado, a gente tem vários amigos em comuns aí, né? E eu queria que você deixasse um recado aí pro mercado, que é a sua visão de futuro, o que você espera da aquacultura brasileira, e se a gente ainda tá em vias de ser um país referência na produção de peixe e consumir também, né? Porque não adianta você só produzir, você ter produção e não ter consumo, só exportar, né? Acho que mudar também os hábitos alimentares, que peixe é saúde, né? Peixe é saudável. Esse é o grande apelo, vamos dizer, que todo produtor ou quem está na cadeia acaba, querendo ou não, fomentando. Bom, com relação a perspectivas futuras, é indiscutível que o Brasil, em termos de, que nem você comentou, da costa marítima, da água interna, das águas estuarinas, é um dos maiores potenciais que tem no planeta. Onde se pode crescer em termos de produção aquática, da aquacultura ou aquicultura, é o Brasil. Esse é para mim. Temos clima, temos insumos, temos... Sabe quem falava muito bem isso? Um grande político do Brasil que eu tenho um grande e profundo respeito, chamado ministro da Agricultura, chamado Pratini de Moraes. Um grande amigo. Sem dúvida, então. Sem dúvida nenhuma, o Brasil é um dos grandes potenciais, porque hoje o maior produtor aqua do planeta é a China. E é primeiro disparado também. Então, a gente tem potencial de área, de capacidade de superar eles. Clima, água, terra, gente competente, né? Temos tudo. Tem tudo. Então só falta a força de vontade mesmo. Então vamos trabalhar para isso. É para fazer acontecer. Espero que esse nosso bate-papo tenha servido de inspiração para que mais pessoas, assim como o Alexandre, que lá atrás olhava para o aquário e se apaixonou se encantou, né? Pela agricultura, mais pessoas possam se apaixonar e entrar nesse mercado, que esse mercado é um mercado de futuro. Tanto na área da carcinicultura quanto na área da aquacultura. Espero que vocês tenham gostado. Eu conto agora com a iniciativa de vocês. Comenta, like, compartilhe, salve, assista depois. E muito obrigado por sua atenção. Até o próximo episódio do Aleres Entrevistas. Forte abraço.